de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Nessa noite, mais uma vez, nós estamos aqui para aprender mais do nosso Deus, o que Ele tem para nos ensinar, né? Então, que nós possamos agradecer. Agradecer pela oportunidade de estar aqui fazendo, né, como diz, é um curso, né? Um curso de crescimento cristão, que todos deveriam fazer, né? E agradecer ao nosso Deus por mais um dia de vida que Ele permitiu que nós estivéssemos aqui. E engrandecer o nome dele, esse nome tão grande e tão maravilhoso. Amém? Eu cumprimento a todos, primeiramente com a paz do Senhor, que eu esqueci. Cumprimento a todos que estão em casa, nos assistindo também. Vamos todos juntos louvar o nosso Deus e engrandecer o nome dele. Aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é
Glória a Deus. Aplauda aquele Paz do Senhor, irmãos. Obrigado, equipe de louvor. Os irmãos podem se sentar. Como o presbítero o presbítero Marcinho falou aqui, o pastor Gibinho hoje não pôde comparecer, porque a pastora Inês não está passando muito bem, e ele teve que ficar na rua. Mas Deus vai nos conduzir a gente aprender mais da palavra dele. Amém? Vamos colocar nossa mão sobre o nosso coração, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós entregamos agora as nossas vidas ao Senhor. Abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento, para que Teu Espírito possa revelar a Tua palavra ao nosso coração. E que o Senhor me conduza nessa noite a passar tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu já repreendo toda e qualquer intenção do inimigo de roubar essa palavra. Que esse lugar seja livre para a ministração do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar a igreja a ficar um momentinho de pé. Vamos fazer uma oração em favor da pastora Inês, para que Deus dê a melhor para ela. Senhor Deus, nós unimos a nossa fé agora como igreja, como ovelhas da nossa pastora, ministrando sobre ela a saúde do Senhor, Pai. Queremos clamar ao Senhor, do Deus da cura, no nome de Jesus, que assim que o Senhor nos ensina a orar, tudo que nós pedirmos ao Senhor em nome de Jesus, o Senhor faria. E nós queremos pedir em favor da pastora Inês nessa noite, Pai, que o Senhor estenda a sua mão sobre ela, Deus. Restaura a saúde dela, Senhor. Toca na vida dela, Deus, em todas as áreas que ela necessita de um toque Teu, Pai. E nós queremos em nome de Jesus, Deus, que ela receberá essa provisão do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, aqueles que estão assistindo em casa também, que têm acompanhado esse estudo, que você possa estar aberto a receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar para nós nessa noite. Bom, irmãos, nós começamos nesses dias, a estudar o livro de Colossenses, a carta aos Colossenses. Na primeira lição, nós vimos que Paulo recebe a visita de Epáfras, que era da igreja de Colossos, e aqui Epáfras leva até Paulo algumas notícias da igreja dele, e havia alguns problemas na igreja, que ele relatou para Paulo. E Paulo então escreve essa carta que envia para a igreja. E aqui nós vemos que no início, na primeira lição, a igreja tinha sido invadida por algumas pessoas que pregavam um evangelho estranho ao que aquele Paulo tinha pregado. Que ali tinha invadido algumas pessoas que estavam trazendo outra mensagem, diferente do verdadeiro evangelho, que estava misturando cristianismo com judaísmo, com dualismo, gnosticismo. E Paulo então escreve essa carta para combater esses ensinos e mostrar a suficiência de Cristo, que Cristo era suficiente, não precisava de mais nada. E durante esse dia nós temos aprendido isso. Na segunda lição, nós vimos que Paulo estava combatendo essas demandas lá
gnósticas, que era de adoração a anjos. Nós vimos na lição passada a questão do legalismo, que era muita regra que era colocada sobre a igreja, e aquilo não era do verdadeiro evangelho. E esse culto aos anjos, que a igreja estava sendo levada a adorar anjos. Então chega agora nesse terceiro capítulo, que todas as doutrinas que Paulo ensinou aqui no capítulo 1, no capítulo 2, agora no capítulo 3, ele vai mostrar agora a parte prática. Primeiro ele ensinou, e agora ele está mostrando como a igreja tem que praticar agora. Já que Jesus tinha nos libertado, já nos libertou, nos livrou do pecado, e nós morremos com Cristo e renascemos com Ele. Agora Ele vai colocar isso agora na prática. Vamos abrir lá em Colossenses, no capítulo 3. Todo mundo já viu? Colossenses, no capítulo 3. Então aqui a palavra de Deus começa assim. Vamos ler até o versículo 4. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá no alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá no alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então Paulo aqui começa dizendo, portanto. Esse portanto, ele indica que é a respeito de tudo aquilo que ele ensinou. Então tem a ver com o que ele falou no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele diz, portanto. Então, segundo o que ele falou, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Então, se você crê, o que Paulo está dizendo, se você crê em tudo que foi falado antes, que Cristo é a imagem de Deus vivo, como diz a palavra, que Cristo é a exata expressão do ser de Deus, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que nele nós somos aperfeiçoados, que nele fomos justificados, que nele a lei foi cancelada com relação a nós, e que triunfamos sobre os principados e potestades, porque é isso que a palavra diz. Então ele diz, se você crê nisso, então agora você tem que viver de acordo com aquilo que você crê. Se você crê verdadeiramente nessas verdades, então agora a nossa vida tem que ser pautada por essas verdades que nós aprendemos e cremos. Amém? E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, se você foi ressuscitado com Cristo, você já morreu com Cristo, foi ressuscitado com Ele, agora você tem que buscar as coisas do alto. Agora o nosso pensamento não vai estar só aqui, porque você já foi resgatado, você já morreu com Cristo, você ressuscitou com Ele. Então agora seus pensamentos não podem ser os pensamentos só aqui na terra. Agora nossa vida tem que estar pautada naquilo que Deus diz, no que a palavra de Deus diz. A nossa vida agora vai ser de acordo com a lei de Deus, de acordo com as doutrinas de Deus, não mais de acordo com a gente
que a gente vivia, de acordo com as coisas do mundo. Agora não, agora nós somos novas criaturas. Nós somos agora recriados em Deus, para viver agora uma vida que agrade a Deus. E nós vemos uma característica de Paulo, é que ele sempre diz algo que Deus fez, e depois algo que a gente deve fazer. Aqui nesse mundo, as coisas são ditas ao contrário. Aqui se acredita que nós temos que fazer algo de bom, nós temos que ser bom, nós temos que ajudar as pessoas para que Deus nos aceite. Mas o que Paulo nos fala aqui é o contrário, que Deus já fez, por isso nós devemos viver diferente. Mas Deus fez primeiro. Agora nós devemos viver uma vida que agrade a Deus, porque Ele fez. Não porque eu mereci, não porque eu fiz algo para me merecer, mas porque Deus fez. E agora a minha vida tem que ser diferente. Que é que se foi ressuscitado com Cristo. Agora é a nossa vez de buscar as coisas do alto. Amém? Vocês estão entendendo? Então, primeiro Deus fez, para que agora a gente viva de acordo com aquilo que Ele fez por nós. Então, essa é a primeira coisa que ele diz aqui. Porque ele diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. No versículo 2 diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Mas nós vamos andar só com a cabeça nas nuvens agora? Nós vamos dirigir só com a cabeça nas nuvens? Nós vamos trabalhar só pensando no alto? Não é isso que ele está querendo dizer. A nossa vida aqui nós vamos ter que trabalhar, nós vamos casar, os jovens vão namorar, cada um vai levar a sua vida normal aqui. Mas só que tudo isso que eu fizer, tudo aquilo que eu viver agora tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho meu casamento, mas o meu casamento tem que ser pautado nas verdades de Deus. O teu namoro tem que ser pautado nas verdades de Deus, de acordo com a vontade de Deus. A nossa vida, nós temos que olhar e falar, minha vida agora está agradando a Deus? Agora que Deus me salvou, que Jesus me salvou, a minha vida agora tem andado de acordo com isso? De alguém que foi salvo? É isso que ele está dizendo. Agora você tem que pensar. Tem que pensar. Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido a sua vida aí fora? Tem agradado a Deus? Esse tem que ser o nosso pensamento hoje, em tudo que eu vou fazer. Eu tenho que ver se isso está de acordo com a vontade de Deus, porque agora eu pertenço a Ele. Amém? Nós pertencemos a Deus. Então a nossa vida tem que ser de acordo com aquele que foi salvo por Jesus, de acordo com a vontade de Deus. E a nossa vida diária deve ser de alguém que busca a Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de jejum, de maneira que agrade a Deus. Não algo esporádico, mas tem que ser uma vida diária com Deus. Essa tem que ser a nossa vida, pautada nas coisas do alto, buscando sempre a direção de Deus em tudo que a gente for fazer, sempre colocando de Deus como de todas as nossas necessidades colocadas diante de Deus. Deus tem que ser o meu primeiro pensamento de manhã, e Deus tem que ser o meu último pensamento na hora de deitar. Amém? Pensar nas coisas do alto. O versículo 4 diz, quando Cristo, não, o versículo 3 diz assim, porque morreste, a vossa vida está oculta com Cristo
em Deus. A nossa vida está oculta com Cristo em Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos salvos. Nós aceitamos essa vida agora com Deus. Mas as pessoas aí fora talvez podem olhar para a gente trabalhando, a gente estudando, e ele não vê diferença entre o ímpio e entre a gente. A gente trabalha, o ímpio também, a gente estuda, o ímpio também. Mas aqui diz que a nossa vida está oculta com Cristo. Ainda não foi manifesto o que nós somos. A nossa vida está oculta em Cristo. Isso que está dizendo a palavra. Mas diz aqui, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados com Ele em glória. Aí todo mundo vai ver quem é o Filho de Deus, quem é aquele que Deus escolheu, que gastou sua vida servindo a Deus. Hoje as pessoas olham, e às vezes olham até com maldade. E, infelizmente, por muita coisa que tem acontecido, as pessoas olham para os evangélicos, olham para os crentes, às vezes até com maldade. Mas um dia vai ser manifesto aquilo que nós somos, aquilo que Cristo fez conosco quando Ele nos salvou. Um dia todo mundo vai ver que aquilo que Deus fez é verdade. A verdade vai se manifestar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós estamos ocultos hoje com Cristo. A nossa vida está oculta com Cristo, até que Ele se manifeste. Aí sim, nós iremos com Ele em glória. Aí todos vão ver aquilo que é a nossa vida. Amém? O versículo 5 até o 11, agora, Paulo começa a falar a respeito de como nós devemos viver a nossa vida agora. Depois, do versículo 12 até o 17, ele fala como deve ser a nossa relação com os nossos irmãos. Depois, do 18 ao 21, como deve ser a nossa relação em família. E do 22 até o primeiro versículo do capítulo 4, ele fala da nossa vida em sociedade. Agora que nós somos salvos, ele agora começa a colocar algumas regras para aqueles que aceitaram a Cristo e querem viver uma vida com Cristo. Então aqui no versículo 5 ao 11 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Está aqui no versículo 5, ele começa a dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois. Então esse é um dever nosso, fazer morrer a natureza pecaminosa. O que é essa natureza pecaminosa? Nossa natureza terrena. É a natureza que nós recebemos de Adão. Quando Adão pecou,
todos os seus descendentes já nasceram agora com a natureza pecaminosa. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção, porque Adão foi o primeiro, e todos vieram depois de Adão, não tinha ninguém antes de Adão. Então todos que vieram dele, já vieram com o pecado. Então essa natureza, ela não converte quando a gente converte. Essa natureza pecaminosa, ela vai estar com a gente até que a gente morra. Até no grupo Vida a gente estava comentando. Por que o nosso corpo precisa ser desfeito? Porque ele não converte. A carne não converte. Então por isso que quando a gente morre, nosso corpo vai apodrecer e vai se desfazer. Que nele está a natureza pecaminosa. Mas a nossa alma é eterna. E depois que a gente converte, então há essa luta. Como o próprio Paulo diz, a luta entre o espírito e a carne. Isso vai ser direto, vai ser todos os dias. E cabe a nós mortificar essa natureza. Cabe a nós dominar. Porque agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. Agora cabe a gente dominar isso. E todos nós sabemos as nossas fraquezas. Todos nós temos a nossa parte fraca. Todos, sem exceção. E cabe a nós dominar isso. Essa natureza pecaminosa, que tende sempre para o pecado. E aqui, essa natureza que veio de Adão, então ela nos puxa para o pecado. Ela nos atrai para o pecado. Todos os dias. E todos os dias nós temos que mortificar o velho homem. Porque, eu disse uma vez, o velho homem não morre na piscina quando você batiza. Você acha, eu vou entrar na piscina, quando eu sair, vou estar um super crente. Não é assim. Não é assim. O velho homem, ele sabe nadar. Ele não vai morrer afogado. E ele vai voltar. Agora, só que agora cabe a nós. Ele não tem mais domínio sobre nós. Agora não cabe a nós fazer todo dia ele ficar ali. Todo dia fica aí o velho homem. Não deixar ele levantar de novo. Amém? Então aqui ele está dizendo: fazei morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, é a avareza, que é a idolatria. Ele cita aqui 5. Os 3 primeiros são de pecados sexuais: a prostituição, a impureza, que é toda a pornografia, desejo pelas coisas, de ver coisas sexuais, coisas ilícitas. A paixão lasciva, que é a paixão, o desejo por outra pessoa, que é um desejo ilícito, de Deus imundo. Então esses 3 são pecados da sexualidade que nós devemos dominar. O outro é o desejo maligno. Desejo maligno é desejo mal para outra pessoa. É você desejar algo ruim para outra pessoa, desejar fazer um mal para alguém. Até quando fazemos uma coisa boa, com desejo de prejudicar o outro. Todo teu desejo de prejudicar alguém, isso é pecado. E a avareza, que é o amor ao dinheiro, que é comparado à idolatria. É o único pecado que é comparado à idolatria. É a avareza, é o amor ao dinheiro. Que a Bíblia nos fala que o único que compete com Deus é Mamon, que é justamente o Deus do dinheiro. Quando o teu amor está mais no dinheiro do que em Deus. Então isso aqui são esses 5. E ele diz aqui embaixo no versículo 6: por essas coisas
é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por essa razão, esses 5 pecados, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São os descendentes de Adão, porque Adão foi quem desobedeceu primeiro. Todos que vieram depois dele são filhos da desobediência de Adão. Então, os filhos da desobediência são todos aqueles que nasceram depois de Adão. Mas nós agora que convertemos, nós agora que aceitamos, Jesus nos aceitou, nós agora não podemos mais viver isso. Não podemos mais viver nessa prática. Porque diz, por essas coisas que vai vir a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós não podemos participar disso. Nós que agora somos filhos da obediência, filhos da obediência de Cristo, isso não pode fazer parte mais da nossa vida. Isso não pode mais habitar no meu coração. Não pode, eu tenho que dominar esses desejos agora. Porque isso não pode fazer parte mais da minha vida. Amém? Ora, nestas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivi nela. Então, antigamente você vivia nessa vida. Você estava sob a ira de Deus. Antigamente era normal a gente praticar isso e não sentia nenhum remorso. Não sentia nenhum peso quando praticávamos essas coisas. Mas agora não. Agora você não pode mais andar como você andava antigamente, que agora você é nova criatura. Amém? Eu vi uma história de Agostinho, um desses precursores da nossa igreja protestante, que ele, antes de converter, ele vivia uma vida depravada. Ele vivia uma vida totalmente errada. Mas depois ele se converteu e ele se tornou um dos maiores teólogos. E um dia ele estava andando pela cidade, quando uma das suas ex-amantes reconheceu ele na rua. E ela veio atrás dele chamando Agostinho, Agostinho. E ele deu uma olhadinha, e quando ele viu quem que era, ele apertou mais o passo ainda. E ela andou atrás de Agostinho, Agostinho, até que ela falou para ele: Agostinho, sou eu. Aí ele virou para trás e disse: não sou eu. Assim tem que ser a gente com o pecado. Quando o pecado vier atrás da gente de novo, você tem que falar: não sou eu mais. Agora não sou eu mais, agora é uma nova criatura. E isso a gente deve levar para a nossa vida. A nossa vida agora tem que ser outra. Agora nossos pensamentos, nossa vida tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E quando nós voltamos ao pecado, é uma outra ilustração que eu vi, é como se o povo de Deus que foi tirado do Egito, Deus abriu o mar, o povo de Deus atravessou e Faraó atrás. É como se ele chegasse do outro lado, Deus novamente voltasse o mar e o Faraó ficasse do outro lado, gritando para os israelitas: volta, volta, vocês são escravos, vem aqui me servir, volta para me servir. E algum deles entrar na água e nadar, atravessar o mar, voltar lá, se ajoelhar de novo nos pés dele e adorar. Assim somos nós. Nós já fomos libertos. Jesus já nos libertou. Nós não temos que voltar novamente a servir o antigo Deus entre parênteses, aquele que nos fazia de escravo. Nós não temos que voltar lá de novo.
Se você foi liberto, viva agora de acordo com alguém que foi liberto. Amém? Então aqui, o que Paulo está dizendo, então, olha, nessa mesma coisa andaste vós também no outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora ele usa a palavra despojar. Despojar é despir, tirar, trocar de roupa. É como a gente faz todo dia. Todo dia nós saímos, nós trabalhamos, nós suamos, nós sujamos a nossa roupa, mas à tarde a gente volta para casa, toma um banho, troca aquela roupa e veste uma roupa limpa. Isso a gente tem que fazer todos os dias, na nossa vida espiritual. Todos os dias nós temos que chegar diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelas nossas falhas e despojar daquilo que nós fizemos de errado e nos revestir de novo por novas vestes, para que a gente possa ser renovado todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós pecamos, ou por pensamentos, ou por palavras, ou por ações, todos os dias. Enquanto a nossa natureza pecaminosa estiver com a gente, nós vamos ter que todos os dias pedir perdão ao Senhor, renovar o nosso voto com Ele, para que a gente continue a nossa vida de santidade diante dele. Amém? Ele diz, olha, livre-se da ira. Aqui quando fala a ira, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pecai. Existe uma ira que eu posso ter, que a Bíblia diz, tem. Então a ira, como diz, ira santa, uma ira contra o pecado, contra as coisas erradas. Isso eu posso irar. Eu irar contra a injustiça, contra algo de errado que eu vejo que está sendo feito, não agrada a Deus, mas não a ira contra o meu irmão, a ira, a raiva contra o meu irmão, não essa. A ira contra o pecado, isso a gente vai ficar, isso a gente pode ter. Agora que diz a ira, a indignação. Indignação é uma ira também, né? Você vai, não estou irado, estou indignado, mas você está irado de um jeito. Então é mais ou menos a mesma coisa. A maldade é mais ou menos igual àquilo que a gente viu antes, no desejo maligno. É você fazer algo para prejudicar alguém, você fazer algo para que alguém se dê mal, desejar o mal de alguém. Isso é maldade. Isso é maldade. Isso não pode também habitar no nosso coração. A maledicência, falar mal dos outros. Isso também é algo que aqui Paulo ele coloca em destaque também. Falar mal das pessoas. Isso é algo que desagrada a Deus. E a gente tem que vigiar. Porque muitas vezes tem uma rodinha falando mal, quando você está no meio e está falando também. Às vezes acontece quando você chega e comenta alguma coisa, na hora que você sai, o próprio Espírito Santo não te fala, para que você foi lá? Para que você foi lá? Você não tinha nada que ir lá. E é o próprio Espírito Santo está nos chamando a atenção, porque isso desagrada a Deus. A linguagem obscena. Linguagem obscena, o que é isso? É palavrão. Isso não pode fazer parte do povo de Deus mais.
palavrão, piadas maliciosas. Isso não pode fazer parte de nós. Deus espera de nós que a Bíblia diz que nós somos criados para abençoar as pessoas. Nossa boca tem que ser usada para abençoar, para falar coisas que edificam, coisas que agradam a Deus, não de piadinhas maldosas, de piadas, de palavrões. Não é isso. Nós devemos evitar isso, tirar isso da nossa rotina. E aqui está a linguagem de cena, posso falar. Não mintais aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. Isso é coisa do velho homem. A mentira, essas palavras obscenas, isso é coisa do velho homem. Nós devemos descartar isso, despir de todas essas coisas, renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente agora, colocar agora as coisas boas, as coisas que nós agora aprendemos através da palavra de Deus. É isso que deve fazer parte da nossa vida agora. E a Bíblia fala que nós falamos daquilo que está cheio no nosso coração. Então nós temos que encher da palavra de Deus, encher daquilo que nos edifica, porque aí nós vamos falar aquilo que está no nosso coração. Amém? E revestiste do novo homem, que refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, essas regras não têm exceção. Essas regras é para todos. Esses eram os povos que havia naquela época. Então ele diz, isso é para todos. Essas regras não têm nenhuma exceção. Deus não faz nenhuma exceção. Deus escolheu chamar um povo para o servir, de toda raça, língua e nação. Não tem exceção. Mas essas regras também são para todos. Todos devem obedecer a Cristo. E aqui o Paulo nos inclui, então, na morte e na ressurreição de Cristo. Assim como nós morremos com Ele, nós também ressuscitamos com Ele. Agora no versículo 12 até o 17, Deus vai falar agora como deve ser a nossa relação com os irmãos. Primeiro, agora ele falou como deve ser a nossa vida. Ele deu aqui algumas coisas que nós devemos fazer de acordo com a nossa vida. E agora ele fala a respeito da nossa vida com os nossos irmãos. Isso nos mostra que Deus espera que a gente viva em comunhão, que a gente pertença a uma igreja. Senão, para que ele ia dar regra você viver com seus irmãos? Se não fosse você viver em comunidade, se não fosse você viver numa igreja, você participar de uma igreja. Então aqui fica muito claro, que eu não tenho como servir a Deus sozinho, não tem como servir a Deus em casa sozinho. Eu preciso fazer parte de uma igreja, eu preciso fazer parte de uma comunidade, onde eu conviva com os meus irmãos. E aqui ele começa dizendo: revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Nós vamos precisar disso tudo.
para a gente conviver com os irmãos. Nós vamos precisar disso. É a Bíblia que fala que nós somos eleitos, né? Nós somos eleitos por Deus. Deus te escolheu. Você foi eleito por Ele. Você foi chamado por Ele, para que você possa viver de acordo com essas verdades aqui na igreja. Aqui o versículo 13 começa: suportai-vos uns aos outros. Irmãos, existem pessoas de todas, com todas as características, com temperamentos muito diferentes, gente de todo jeito que Deus chamou. Mas agora nós temos que aprender a, como diz o pastor, dar suporte aos nossos irmãos e suportar também alguns irmãos, porque eles também têm que nos suportar, que nós vamos ter que conviver juntos. É assim que nós vamos aprender a viver em comunhão. Tem pessoas que começaram ontem na igreja, tem pessoas que faz 40 anos que estão na igreja, mas nós devemos ajudar uns aos outros. Não estão todos num nível igual. Existem pessoas que estão começando agora. Existem pessoas que já estão num nível mais alto. Mas mesmo assim, nós devemos conviver. Nós devemos suportar uns aos outros. Ser suporte para aqueles que estão chegando. Então, conviver bem na igreja. Só entre os irmãos nós vamos aprender a fazer isso. Não tem como eu aprender a conviver sozinho. Como eu vou aprender a conviver com as pessoas sozinho em casa? Não tem como. Então tem que fazer parte de uma igreja. Diz: perdoai-vos mutuamente. Irmão, muitas vezes nós vamos ter que ser perdoados. Muitas vezes nós vamos ter que perdoar os irmãos, porque nós estamos crescendo juntos. Muitas vezes nós vamos praticar alguma coisa que vai desagradar alguém. Às vezes vai falar alguma coisa que vai desagradar outro irmão, ou alguma atitude minha não vai agradar alguns, mas nós temos que aprender a perdoar uns aos outros. E aí nós começamos a crescer, a desenvolver, como disse o Paulinho domingo, né? A ter maturidade espiritual. É só assim que nós vamos crescer, é convivendo entre nós, convivendo, aceitando os defeitos do irmão aceitando os meus defeitos, com isso a gente podendo conviver. Porque você quer algum motivo para você perdoar? Aqui ele continua dizendo: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou. Você foi perdoado. E quanta coisa Deus te perdoou. Quanta coisa você já foi perdoado. Você não pode perdoar teu irmão. Então, se nós somos perdoados, nós devemos perdoar também, assim como o Senhor nos perdoou. E olha novamente aqui, como Paulo fala, né? Ele não fala, não. Primeiro você tem que perdoar para que Deus te perdoe, né? Isso lá fora, você tem que perdoar o outro lá para que Deus possa te perdoar. Mas aqui não, aqui está falando o contrário. Assim como você já foi perdoado por Deus, você deve perdoar os outros. Deus sempre faz primeiro, para depois a gente fazer. Até o perdão, Deus nos perdoou primeiro, para que agora você possa perdoar os outros. E assim a gente vê em todas as cartas de Paulo, ele usa esses termos, né? Primeiro Deus fez, agora você tem que fazer. Então, é assim que ele começa a dizer então para a gente aqui: assim como o Senhor os perdoou, também perdoai vós. Acima de tudo, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se não tiver esse amor que Deus derrama no nosso coração, nós não vamos ser capazes de perdoar. Nós vamos ser capazes
de conviver entre os irmãos. E ele diz: ó, seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Assim como você foi chamado, alguns são convidados, mas alguns são chamados. E você que foi chamado, o chamado é quando a gente não pode recusar. Quando Deus nos chama, nós não temos como recusar. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Amém? Então que a gente viva de acordo com esse chamado de Deus para todos nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Naquela época não tinha ainda o Novo Testamento, mas a palavra de Deus era falada, era pregada entre eles. E ele diz: ó, que habite ricamente entre vocês a palavra, que vocês falem a palavra de Deus entre os irmãos, que você pregue para os irmãos, que a palavra do Senhor seja ricamente entre vocês. Então esse é o desejo para o corpo de Cristo, que vive em comunhão, que amemos uns aos outros, que a palavra de Deus diz que esse amor que nós vamos ter uns aos outros é que vai atrair as pessoas de fora. É isso que vai chamar a atenção deles, é esse amor que os irmãos têm uns pelos outros, isso que vai fazer com que as pessoas venham. Amém? Bom, irmãos, nós já estamos terminando. Aqui ainda falta um pouquinho. Vou deixar essa partezinha agora para a próxima agora, né? Que aí o pastor termina aqui então. Então, irmãos, é isso que esse capítulo 3 nos mostra então. Mostra que Deus nos chamou e Deus quer que a gente viva uma vida que agrade a Ele, que a gente possa despir das velhas práticas, do velho homem, daquilo que a gente fazia anteriormente, antes de conhecer a Cristo, que isso não habite mais no nosso coração, que a nossa vida agora, que Deus espera de nós, que a gente viva de acordo com o nosso chamado, de acordo com aquilo que Deus agora tem para nós. Nós não vivemos agora uma vida como a gente foi encontrado. Nossa vida vai ter que ser diferente. E Deus espera de nós essa mudança, que a gente possa esforçar, que a gente possa todo dia lutar para deixar o velho homem e revestir do novo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão. Você pode sair daqui com esses ensinamentos que a gente tem recebido, não apenas como mais uma reunião, mas algo que Deus tem falado conosco, e que o Espírito Santo possa direcionar cada um, que essas palavras venham habitar no nosso coração, que ela venha fazer parte da nossa rotina, parte da nossa vida. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vocês vão ter um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Você possa cumprimentar o seu nome, Papai, Senhor.